Vamos lá, galera, Lerima na área, mais um vídeo de história bíblica para vocês, que as pessoas me perguntam e eu também procuro saber como é que funciona. Então, lá no começo, lá em livro de Gênesis, né, quando Deus fala assim, vamos criar o céu e a terra, vamos criar o céu e a terra, Deus, criador dos céus e da terra, ele criou o homem, né, a sua figura, a sua imagem, Adão, e criou a mulher. Então, Adão e Eva eram os dois seres humanos, os primeiros dois seres humanos na Terra, ou digamos assim, né? E eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Só que muita gente acha que eles só tiveram Caim e Abel. Então como é que a população cresceu? Se Caim matou Abel, como é que a população cresceu? Aí está aqui a explicação bíblica que eu tenho para dar para vocês. Isso é uma dúvida das mais clássicas de quem lê ou estuda narrativas bíblicas. Afinal, se no começo só existiam Adão e Eva, Caim e Abel, Caim acabou matando Abel, cadê o resto da galera? Como que se explica? Vou responder para vocês. A explicação literal baseada no texto bíblico. Quem lê a Bíblia de forma literal encontra a resposta no próprio livro de Gênesis, embora seja necessário juntar algumas peças, até porque o livro, a Bíblia, ele não tem uma sintonia cronológica, tá? Ele não vem lá de Gênesis até Apocalipse, entendeu? Ele é meio misturado, então você tem que começar a juntar as peças. Adão e Eva, na verdade, eles tiveram muitos filhos depois que eles foram expulsos do paraíso. Mas eles tiveram muitos. E naquela época, as pessoas viviam quase 1000 anos. É muito diferente de hoje. Então eles tiveram muitos filhos. O texto de Gênesis diz exatamente assim, Gênesis capítulo 5, versículo 4, que Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Caim e Abel são destacados por causa da história da inveja, do semblante caído, da oferta que Deus gostou e a outra oferta Deus não gostou. Por isso que na Bíblia destaca-se Caim e Abel. São destacados porque a história deles era central para o relato de uma queda humana. Porque eles, né, um matou o outro. E naquela época não é como hoje. Naquela época, casamento entre irmãos era uma coisa normal, até porque você não tinha muita opção, né? Digamos, Adão e Eva tiveram vários filhos, alguém tem que casar com alguém para continuar procriando. Então, casamento entre irmãos naquela época, a população da terra teria começado a partir de uma única família. Logo, Caim casou-se com uma irmã, teve vários filhos, ou possivelmente uma sobrinha, ou uma tia, não sei. E teve vários filhos por aí afora. As barreiras biológicas das leis contra isso, de acordo com essa linha teológica, no início da humanidade, o código genético humano ainda era puro, então não era pecado naquela época, entendeu? Sem um acúmulo de mutações nocivas que hoje torna o incesto perigoso para a saúde dos filhos. Além disso, as leis bíblicas que proíbem o casamento entre parentes próximos só foram estabelecidas milhares de anos depois do livro de Levítico, lá com Moisés. Resumindo, a proibição de casamento entre parentes só aconteceu lá em Moisés, no livro de Êxodo. Lá na lei de Moisés acontece sim, aí diz que olha, o homem não pode casar com um parente, com uma parente, entendeu? A explicação histórica e literária, ela tem todo um contexto da época, entendeu? A narrativa simbólica do diário científico diz o seguinte: o livro de Gênesis, ele não foi escrito como um livro de história moderna, é um relatório populacional detalhado. Adão, que significa humanidade ou tirado da terra, e Eva, mãe dos viventes, funcionam como figuras arquetípicas para explicar a origem do homem e a sua relação com Deus. Agora, a galera que veio depois, veio por esse motivo, porque eles tiveram muitos filhos, e naquela época não se estabeleceu uma lei, uma regra, uma coisa rígida, de que o filho podia casar com a irmã, a sobrinha com o tio, não tinha nada disso. Então, esse contexto de Adão e Eva, Caim e Abel, foi justamente por causa do homicídio, do pecado, né, da inveja. Mas a população começou a crescer porque realmente naquela época não existia esse tipo de lei. Essa lei, ela começou com Moisés, e de lá para cá realmente os parentes não podem ter relação, não podem se casar e assim vai, tá bom? Até o próximo vídeo, falando sempre de Bíblia para vocês, falando de política e falando de música. Além do mais, quero ressaltar para vocês que já está marcado, mas eu não vou falar a data. O próximo set gospel para vocês.
Estou aguardando vocês aqui, ó. Fala para mim de onde vocês estão falando, se vocês gostam do conteúdo, se ninguém me segue. Me sigam, chama os amigos, vamos conversar sobre Bíblia, vou adorar a Deus, vamos conversar sobre os livros, os capítulos da Bíblia. Eu estou apaixonado por esse tipo de conteúdo, até porque eu sou um crente fervoroso, de temor a Deus, e eu gosto muito de ler a Bíblia. Então, quanto mais eu estudo, mais eu passo conteúdo para vocês, tá bom? Até logo, fiquem todos com Deus.